Pela primeira vez, a Procuradoria-Geral da República aponta relação direta entre o suposto plano golpista de Jair Bolsonaro e os atos antidemocráticos do 8 de janeiro que resultaram na invasão e depredação das sedes dos três poderes. Segundo o portal UOL, a Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral Paulo Gonet indicou ao Supremo Tribunal Federal que os acusados poderão ser cobrados para ressarcir os cofres públicos por prejuízos da ordem de 26 bilhões de reais. A expectativa é de que a Polícia Federal conclua o inquérito até o fim do ano. Depois, o procurador Paulo Gonet será o responsável por decidir sobre a apresentação de uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal sobre os atos investigados. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de outubro de 2024. São 9 horas da manhã. Após a PGR, a Polícia Federal, avisarem que só esperam passar a eleição daqui a 8 dias para indiciar Bolsonaro e comparsas, tudo isso foi o que bastou para Carluxo, o filho 02 de Bolsonaro, surtar nas redes. Tudo começou após a manifestação do 7 de setembro. A desidratação dessa manifestação contra Alexandre de Moraes fez o ministro acelerar os processos contra Bolsonaro, sobretudo por ter sido atacado pela Folha de São Paulo. O Supremo retomou o julgamento que garante que Bolsonaro será julgado no tribunal e operações finais contra o bolsonarismo começaram enquanto a Polícia Federal e a PGR avisavam publicamente que o ex-presidente seria indiciado e denunciado, respectivamente, pelos dois órgãos. Agora, a Polícia Federal dá o aviso final de que vai indiciar Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Valdemar Costa Neto e o próprio Carluxo, entre tantos outros, nos próximos dias. Ao ver a informação, Carluxo surtou e culpou aliados de Bolsonaro pela incapacidade dele de intimidar as autoridades. Isso após o irmão, Flávio Bolsonaro, ter admitido que o pai vai ser indiciado e julgado e condenado ainda neste ano. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O fiasco na Paulista enfraqueceu o Bolsonaro. Ele ficou mais fraco que antes e o Xandão mais forte, como diz esse colunista do portal UOL. O charme do bolsonarismo como movimento antissistema e o decadente capitão insistiram nessa tecla. E agora parece ter minguado. Aquela que prometia ser a maior manifestação popular do planeta, com o intuito de pedir a cabeça de Alexandre de Moraes, reuniu, segundo medição objetiva, menos de um quarto do público que compareceu na manifestação anterior, em 25 de fevereiro. 45,4 mil agora, medidos pela USP, ante 185 mil também medidos pela USP em fevereiro. E com esse enfraquecimento foi a senha para o STF e a PGR e a PF finalmente partirem para cima de Bolsonaro. Aí entra em campo também o Pablo Marçal, mostrando que o Bolsonaro começava a ser abandonado pelo gado. Não é? Primeiro começou pelo gado. O Marçal diz que Bolsonaro não manda na direita e que ex-presidente curvou a cervical por Valdemar. Em entrevista ao canal CNN, o então candidato do PRTB defendeu a implementação de teleféricos, disse todas aquelas bobagens e disse que o Bolsonaro já era. Basicamente ele disse isso, que ele não manda na direita. Bom, muito bem. Aí a primeira turma do STF começou a pegar pesado com o Bolsonaro e negar tudo. Ele pediu um salvo-conduto para não ser julgado pelo STF, foi recusado por maioria. A primeira turma do STF negou pela décima primeira vez, se não me engano, o acesso do Bolsonaro à delação do Mauro Cid, porque tudo ainda está sendo apurado e se ele souber o que o Mauro Cid disse, ele vai usar para talvez até destruir provas. Muito bem, o STF retomou o julgamento que garante que o tribunal
vai poder julgar Bolsonaro lá, em vez de mandar o processo dele para a primeira instância. Ao mesmo tempo, a anistia fracassou na Câmara dos Deputados, não foi votada, não foi para frente, e também a tentativa de ameaçar, de intimidar o STF, subiu no telhado, porque o tribunal disse que, se aquilo for aprovado, colocou 2 deputados, o STF, para provocar o tribunal para julgar aquilo, e diz que, se aquela medida para tirar poderes do STF for para frente, vai ser considerada inconstitucional pelo tribunal, assim como a anistia. Então a Câmara já sabe que não vai ter anistia nenhuma para o Bolsonaro. Muito bem. Aí a família Bolsonaro admitiu, e se foi ao Procurador-Geral da República citar Deus, enquanto o Alexandre de Moraes disse que não queria mais conversa com emissários de Bolsonaro. A família Bolsonaro já trabalha com a perspectiva de que Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR após o segundo turno das eleições, conforme mostrou a reportagem desse portal Metrópolis, que o Paulo Gonet pretende fazer a denúncia. Na entrevista que deu nos últimos dias, o Flávio Bolsonaro admitiu que o pai vai ser denunciado, mas fez um apelo a Deus. A menção não foi retórica. Disse Flávio Bolsonaro: eu tenho a expectativa de que vão haver certamente as denúncias contra Bolsonaro num julgamento que seria em parte de cartas marcadas no Supremo, em função do fator político, não pelo que está dentro do processo. Eu só pedia que Deus desse a Paulo Gonet sabedoria e coragem para não cometer injustiça. Ele faz isso porque ele sabe que o Gonet é religioso, mas o Gonet tem que cumprir a lei, não é? E Deus não quer passar pano para bandido. Vamos lá. Em seguida, o Bolsonaro surtou nas redes, dizendo que ia jogar a toalha e dizendo que foi injustiça do Ministério Público e do TSE deixá-lo inelegível. Aí o PGR deu a maior paulada do ano nele. Ligou o Bolsonaro à trama golpista e aos atos do 8 de janeiro, como você viu recentemente. Muito bem. Agora, na verdade, foi ontem que a Polícia Federal avisou publicamente que vai indiciar Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe. Essa matéria saiu na madrugada de hoje. Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Você tem aqui o Heleno, Braga Neto, Bolsonaro, o Almir Garnier, que é o ministro da Marinha que queria ajudar o Bolsonaro a dar o golpe, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Ainda estão nessa conta o Valdemar Costa Neto, estão também nessa conta o advogado o Fábio Van Garten, um advogado de Bolsonaro, que ajudou nos crimes, e outros, o Felipe Martins, que ficou preso quase um ano, tem bastante gente aí. Novembro vai ter um gosto amargo para Bolsonaro e alguns dos seus ministros. A Polícia Federal vai indiciar em meados do mês de novembro o ex-presidente, os ex-ministros e generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier dos Santos, o ex-ministro Anderson Torres, o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército e não fez nada para impedir a tentativa de golpe, e os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 na trama golpista colocada em prática ao longo de 2022, em especial o resultado do segundo turno da eleição daquele ano. Mensagens encontradas recentemente pela PF ligam Bolsonaro à minuta golpista que implementava instrumentos jurídicos que permitiram contestar o resultado das eleições à margem da Constituição. No texto encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, depois que a PF e a PGR prorrogaram a denúncia, o indiciamento e a denúncia do Bolsonaro, eles acharam mais mensagens e adiaram tudo para isso. Constava o decreto do estado de sítio e de uma operação de garantia da lei e da ordem. A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, da Força Aérea Brasileira,
o Carlos Batista Júnior, que Bolsonaro os pressionou a aderir à tentativa de golpe. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi o único dos três que não topou dar o golpe. Já Anderson Torres, fora a omissão no 8 de janeiro, quando ele mesmo secretário de Segurança, e sabendo do risco da invasão da sede dos três poderes, foi para os Estados Unidos para esperar passar o golpe. Ele vai ser indiciado por ter servido, nas palavras dos ex-comandantes militares, como tradutor jurídico da minuta golpista. Contra o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, uma das principais provas encontradas pela Polícia Federal foram anotações de teor golpista em uma agenda apreendida em sua casa. O compilado reunia medidas que poderiam ser adotadas pelo governo Bolsonaro, por exemplo, para frear a Polícia Federal e o Supremo. A Polícia Federal encontrou provas documentais e colheu depoimentos confirmando que o Braga Neto tentou pressionar o Freire Gomes, que recusou aderir ao golpe. Numa das mensagens, ele chama o general de cagão por não ser golpista. A Polícia Federal também encontrou no celular de Braga Neto mensagens trocadas em dezembro de 2022 de Ailton Gonçalves Moraes Barros, amigo de Bolsonaro, com orientações para que o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, fosse atacado nas redes por não aderir ao golpe. Diante da resistência de Batista Júnior em aderir aos planos golpistas, Braga Neto o classificou como traidor da pátria enquanto fazia elogios a Garnier, comandante da Marinha. Todos os 6 negam que tenham participação na tentativa de golpe. O Bolsonaro saiu nas redes dizendo que ia jogar a toalha se não fosse candidato em 2026, e o Valdemar disse que tá bom, que ele vai ser sim candidato, não é? Após o próprio Valdemar citar nomes da direita para a presidência. E por conta disso, o Carluxo surtou. Ele escreveu anteontem no Twitter o seguinte: o sonho da nova direita é entregar a cabeça de Bolsonaro numa bandeja para eles serem a oposição permitida. Covardia, desumanidade e falta de reconhecimento de um bando de abutres aproveitadores sem caráter. Está falando dos aliados de Bolsonaro, inclusive do Valdemar, claro. É claro que a esquerda está dando uma forcinha e não precisa ser de forma descarada. Sendo dissimulada já é suficiente. Tudo é mais claro do que água de poço. O que me deixa mais estarrecido nisso tudo é que não se vê praticamente nenhum parlamentar defender o Bolsonaro de forma direta quando se trata desse assunto em específico há muito tempo. E absolutamente todos se utilizaram deles para chegar até aqui. Não me refiro, como sugerem os canalhas da nova direita, sabem disso, me refiro à orquestra de destruição proposital da reputação do atual presidente Jair Bolsonaro. Esqueçam 2026 e outros nomes. Hoje mostra o verdadeiro caráter e intuito dos limpinhos adorados pelas próprias palavras do Lula. Tem muito método. Veja só, então aí ele surtou mesmo. Aqui você tem inclusive uma matéria dizendo o seguinte: é muita covardia o que estão fazendo, protesta com Bolsonaro, protesta Carlos, né? E ele usou as redes sociais na sexta-feira para criticar um suposto movimento dentro da direita brasileira que tem se levantado contra seu pai. O sonho da nova direita é entregar a cabeça, você já leu a mensagem. O vereador ressaltou que a revolta não se refere à eleição presidencial de 2026, da qual ele não poderá participar, mas sim do que chamou de nova direita, ou seja, está falando do Tarcísio, na verdade, né? E o Tarcísio se vê na mira da direita e da esquerda após o segundo turno. Você vê que o Tarcísio já é hoje, já conta hoje com a simpatia da mídia. O Globo tem se derretido pelo Tarcísio, né? E ele é a grande aposta da direita moderada, se assim pode ser dito, para 2026, e o Bolsonaro abandonado, jogado na cadeia. Inclusive tem até deputado bolsonarista pulando na cara dura para o lado do Lula. O Ottoni de Paula, um dos bolsonaristas mais furibundos, já está no barco de Lula.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.